A paz do Senhor Jesus, muito obrigado pela sua atenção, por ter assistido, compartilhado meus vídeos. Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo no segundo volume, Princípio de Interpretação Bíblica. Esse é o segundo volume. Hoje eu quero falar sobre hebraísmo. A Bíblia é rica em figuras de linguagens, tipos, símbolos, metáforas, símiles, hipérbole. A Bíblia tem muitas figuras de linguagem, onde a gente temos que ter muito cuidado ao ler um texto bíblico para a gente saber para quem aquele texto está falando, com quem Jesus está falando ou quem está falando, para a gente não errar na sua interpretação bíblica. Então eu estou estudando um pouco sobre hermenêutica com os senhores. Princípio de interpretação bíblica, fala-se um pouco de hermenêutica, como interpretar o texto corretamente. Observe bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre hebraísmo. O hebraísmo, tomemos a seguir dois exemplos para a gente entender o hebraísmo. Vamos pegar aqui dois exemplos do hebraísmo para explicar passagens aparentemente difíceis de entender. Vamos pegar aqui dois exemplos para a gente compreender duas passagens dificílimas na Bíblia. Porque o hebraísmo o hebraísmo faz parte da homilética ou da exégese também, mas só que o hebraísmo era um costume dos judeus da época. Os judeus entendiam esse tipo de linguagem. Como a Bíblia não foi escrita diretamente para nós cristãos, a Bíblia foi escrita naquela época para aquelas pessoas daquela época. Cada passagem da Bíblia tem uma história de um discípulo de Jesus falando, tem uma história narrada. Então nós hoje espiritualizamos a Bíblia para nós, para a gente entender o que o Espírito Santo hoje quer falar conosco, quando a gente espiritualiza o texto para entendermos. Vamos ver um pouco da complicação de hebraísmo e também vamos entender essa razão sobre o hebraísmo. Quando a gente abre a Bíblia em Lucas, capítulo 14. Pega a sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 14 e o verso 26. Lucas, capítulo 14, verso 26, que diz assim, ó: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, se alguém vier a mim, não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos, irmão, irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Jesus falando, aqui é Jesus falando para o discípulo. Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, não aborrecer a mãe, a mulher, filho, irmão, irmã, ainda também a sua vida não pode ser o meu discípulo. Aqui a gente vê que quem vai ler um texto desse, como é que você vai pregar? Lucas 14, 26, como é que você vai pregar? Senhores e senhoras, aborreça seu pai, aborreça sua mãe, seus irmãos, seu tio, seu sobrinho, sua avó, todo mundo, e depois você venha e siga Jesus. Não é complicado esse texto? Aqui tem um hebraísmo, que é parte da homilética, parte da exégese e da interpretação correta de texto. Para nós, esse texto de Lucas 14, 26, que Lucas escreve com hebraísmo, que é um pouco complicado, aborrecer para seguir Jesus, já se você for pregar isso, as pessoas vão dizer: eu vim para um lugar de paz, para um lugar para ouvir uma palavra, o pregador está dizendo para mim aborrecer minha família, senão Jesus me aceita. Então o senhor está vendo que a Bíblia não é fácil de se interpretar. Aqui tem um hebraísmo. Para aquela época, os judeus entendiam o que Jesus está falando, mas nós não entendemos. A gente não entende, porque aqui não foi escrito, Jesus não falou direto para nós. Ele falou com os discípulos que entendiam esse linguajar figurado do hebraísmo, que era um código para aquela época. Agora vamos ler no capítulo 10, 37 de Mateus, sem hebraísmo. 10, 37 de Mateus. Agora vamos ler sem hebraísmo, ok? A gente leu com hebraísmo, vamos ler sem hebraísmo. 10, 37. Quem amar o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí agora os senhores observaram? Mateus capítulo 10, verso 37, não tem hebraísmo. Porque o texto, quando diz aborrecer,
pai, mãe, todo mundo para seguir Jesus, ali no costume da época, eles entendiam o que Jesus estava falando, que ninguém pode amar mais o pai, mais a mãe, mais o sobrinho, mais os filhos do que a Deus. Em primeiro lugar, a gente tem que amar Jesus acima de todas as coisas. Jesus em primeiro lugar, depois vem a nossa família, vem esposa, vem filhos, depois vem a igreja, depois vem os amigos ficam por último, primeiro Deus, depois sua família, terceira igreja, depois os amigos, tá bom? Então o texto de Lucas 14, 26 está com hebraísmo, que só eles entendiam naquela época o que Jesus falou, aborrecer, que Jesus estava dizendo para eles, não ame mais a esposa, não ame mais a mulher, o esposo, os filhos do que Deus. Ame em primeiro lugar Deus acima de todas as coisas, depois a sua família. Deus é em primeiro lugar. Agora Mateus 10, 37 está sem hebraísmo, que Jesus está dizendo o quê? Temos que amar em primeiro lugar ele, sem hebraísmo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, quem idolatra filho, idolatra esposa que idolatra marido, isso aí, Deus não se agrada. Nós temos que amar em primeiro lugar Jesus. Jesus tem que ser acima de todas as coisas. Então, se você ler Lucas 14, 26... está lá, aborreça, ali você sabe que está com hebraísmo, mas você lê Mateus capítulo 10, verso 37, que não tem hebraísmo, não tem figura de linguagem, e Mateus 10, 37, para você que tem dificuldade de interpretação de texto, leia Mateus 10, 37, que é a mesma coisa que está escrito em Lucas 14, 26, aqui está sem hebraísmo, que o texto quer dizer ame a Deus acima de todas as coisas e depois a família. Deus em primeiro lugar. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos.